o que é e como funciona o Simples Nacional. Esse é o assunto do nosso vídeo, sejam muito bem-vindos e é um prazer novamente falar com vocês. Primeiramente é importante a gente entender que o Simples Nacional ele é um regime de tributação. É a forma como a empresa escolhe, como ela opta, a forma como ela vai pagar os seus impostos. Como assim? É a forma que eu escolho de pagar os impostos? É isso mesmo. No Brasil nós temos 4 modalidades, 4 regimes de tributação, formas que as empresas trabalham e que elas recolhem os impostos. A forma mais em conta, digamos assim, né, a forma criada para aquele empreendedor bem no início, aquela empresa bem pequena, é o MEI, né, que faz parte do Simples Nacional também, mas não deixa de ser uma forma diferenciada, né? Ele paga uma taxa, digamos que uma taxa fixa ali dos tributos federais, né? E do ICMS e ISS também. Então tem o MEI, o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. Então, dentre essas quatro formas de tributação, a cada ano, sempre em janeiro de cada ano, via de regra, em janeiro, as empresas podem optar por qual regime elas vão trabalhar naquele ano. E esse regime ele é irreversível durante aquele ano, é chamado ano calendário, né? Então, o Simples Nacional ele foi criado pela Lei Complementar 123 de 2006 e a intenção é simplificar, como o nome diz, né? Mas também não é... A gente costuma dizer entre os contadores que o Simples Nacional de simples só tem um nome, né? Mas que também não é tão simples assim. Então, a visão, a forma ali do governo foi de simplificar o regime, né, e unificar todos os impostos em uma única guia. Então, às vezes a pessoa diz assim, eu paguei o imposto Simples Nacional. Não, o imposto, ele não é, o nome do imposto não é Simples Nacional. Dentro daquela guia, o DAS, que é o Documento de Arrecadação do Simples Nacional, você paga ali os mesmos impostos que as outras empresas, lucro presumido e lucro real, pagam. Só que eles estão unificados, então você vai pagar um valor único, mas ali, se você parar para olhar, você vai ver que dentro ali do DAS, na descrição ali daquela guia, daquele boleto, lá vai ter discriminando quais são os impostos. Então ali vai ter contribuição social, imposto de renda, PIS e COFINS, tem a contribuição patronal também do INSS, né, que é a CPP, Contribuição Previdenciária Patronal. Então são os mesmos impostos, só que unificados em uma única guia. Enfim, Ezequiel, mas qual é a diferença, né? O que isso influencia na minha empresa, né? Então assim, o Simples Nacional, via de regra, ele é o regime mais vantajoso para as micro e pequenas empresas, a ME ou a EPP. E as pessoas confundem muito esses termos, né? ME, EPP, MEI, Simples, LTDA, IRELI, é tanta coisa, né? Que acaba... Aqui os impostos, os regimes, as leis são muito complicadas, né? Da gente entender. Aqui no Brasil se diz que é um dos mais difíceis do mundo, né? Então, a ME e a EPP está vinculado, isso significa o porte da empresa. Quando se fala em ME ou EPP, está se referindo não aos impostos, mas sim ao porte da empresa. ME significa microempresa e esse porte de ME é para as empresas que faturam até 360 mil nos últimos 12 meses. As empresas que faturaram até 360 mil nos últimos 12 meses são consideradas microempresas. E aí ela tem que ser enquadrada como microempresa, né? E acima disso, até 4 milhões e 800 mil, ela pode ser enquadrada como EPP, que é a empresa de pequeno porte, né? E os demais portes são quem fatura acima desse valor. Então, nem toda ME ou EPP pode ser do Simples, necessariamente que ela vai ser do Simples Nacional. Mas toda empresa do Simples Nacional, ela é ME ou EPP. Ou seja, para a empresa poder optar pelo Simples Nacional, ela precisa ser ou ME ou EPP. Ou seja, ela precisa faturar menos de 4 milhões e 800 mil.
certo? Então, a principal diferença assim, do Simples Nacional para os demais regimes, que é unificado em uma única guia, e ele é um regime exclusivo para as micro e pequenas empresas. Outra coisa também que muda é em relação aos impostos. No Simples Nacional, o imposto vai incidir sobre o faturamento total da empresa. Então, se no mês, nós estamos em novembro, se no mês de outubro a empresa faturou de vendas totais R$100.000, a alíquota do imposto vai incidir sobre os R$100.000. E no lucro presumido, o governo presume, né, há uma presunção de que você vai faturar, no caso de comércio, 8%, em cima daqueles 8% vai incidir as alíquotas dos impostos. São alíquotas mais altas, é claro, e é por isso que, via de regra, o Simples Nacional ele acaba sendo mais vantajoso, o regime mais vantajoso, que você paga menos impostos do que os demais. Via de regra, ali, as micro e pequenas empresas, o regime mais vantajoso, que paga menos impostos, é o Simples Nacional. Por isso que, por exemplo, do lucro real, somente 3% das empresas do Brasil pertencem ao regime do lucro real. Então, são as empresas que faturam bem mais alto, né? Então, uma empresa do Simples Nacional, quando ela já está faturando ali, em média, acima de 100 a 150 mil reais, talvez não compense mais ela pertencer ao Simples Nacional. Não tem como firmar isso, né? Não tem como dizer, a partir desse valor, vá para o lucro presumido, né? Tem que fazer uma série de análises, tem muita coisa que influencia. Por exemplo, a parte também de funcionários, que no Simples Nacional não se paga a contribuição patronal sobre a folha de pagamento, que nas empresas do lucro presumido e lucro real, em cima da folha de pagamento, sobre a folha de pagamento, ainda incide 20% da contribuição patronal e mais outras alíquotas também, né? Então isso eleva muito a carga tributária. Então, via de regra, para as micro e pequenas empresas, é o regime mais vantajoso, que pague menos impostos, é o Simples Nacional. Por isso tem que ter muito cuidado para não perder o Simples, né? Esse regime de tributação, a empresa tem que se adequar, tem que permanecer regular perante os órgãos, tem que estar com os impostos em dias. Então, outra coisa que perguntam muito é assim, quanto é que a minha empresa, se eu faturar 20 mil por mês, eu vou pagar quanto de imposto no Simples Nacional? Não tem como você dizer assim, um valor, você paga tantos por cento. Por isso que acaba sendo, não tem nada de simples, por isso, né? O Simples Nacional, ele leva em conta o faturamento dos últimos 12 meses. Então, você faturou 20 mil esse mês, mas qual é o seu histórico dos últimos 12 meses, né? Isso vai influenciar diretamente na alíquota do imposto. E o Simples Nacional, ele tem ali algumas faixas. A primeira faixa, por exemplo, para o comércio, ela inicia pagando 4%, né? Já incluindo o ICMS. Inicia pagando 4%. As empresas que faturem até 180 mil nos últimos 12 meses. Por isso que depende do seu faturamento anterior. Então tem que analisar direitinho. Não tem como dizer, todo mês você vai pagar tantos por cento. É muito importante você saber qual é a alíquota do imposto que você vem pagando, quantos por cento de imposto que você paga. Mas isso deve ser analisado com o contador, né? Cada caso é um caso. E a gente precisa ver, você tem que procurar o seu contador, você que é nosso cliente, nos procure a cada mês. Qual é a minha alíquota do Simples Nacional? E a gente vai calcular direitinho para poder trazer um valor com exatidão, né? Ou seja, não é nada simples, muita coisa tem por trás disso, influencia, né? Tem muitas regras, muitas exceções, mas o básico do Simples Nacional é isso, né? Eu queria mais uma vez agradecer e qualquer coisa estamos à disposição.